pessoal! Bem-vindos a mais um podcast do Gênio Cast. Meu nome é Camila Dias. Para a conversa de hoje, contamos com a participação do Igor Costa, aqui da Exato Softworks, e da nossa convidada Ana Neves, diretora executiva da Gplanis. Olá, Igor! Olá, Camila. Olá, Ana. Olá a todos que nos escutam. Olá, Ana! É um prazer ter a sua participação em nosso canal hoje. Gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Oi, Camila, Igor e ouvintes, claro. É um prazer estar aqui, discutindo um pouquinho com vocês e nessa iniciativa bacana desse GenioCast. Tenho certeza que vocês vão longe com essa iniciativa. E sim, me apresento aqui rapidamente. Eu sou a Ana Flávia Neves. Eu sou, como a Camila disse, responsável pelo software, e não só software, pela empresa Gplanis. Estou à frente da empresa hoje em dia, que é justamente trabalhar serviços e soluções estratégicas para as organizações brasileiras. Sou formada em administração, pós-graduada em gestão de projetos e com disciplinas em negócios, e por isso, com quase 15 anos de atuação na área, tento falar um pouquinho mais aqui sobre o assunto com vocês hoje. Agradeço mais uma vez o convite e estou pronta aqui para auxiliá-los e tirar as dúvidas que vocês tiverem também. Muito legal, Ana. Tenho certeza que você vai contribuir muito com os nossos ouvintes nas estratégias. Tomara. Definir uma estratégia é essencial, seja para avaliar os resultados obtidos em sua empresa e traçar novas metas ou para começar um novo negócio. O planejamento estratégico é o que norteia todas as ações de uma empresa e define onde ela quer chegar. Sabemos que construir um planejamento estratégico não é fácil, exige muita disciplina e dedicação. Pensando nisso, convidamos a Ana Neves, CEO da Gplanis, para falar sobre o que é o planejamento estratégico, BSC, PDCA, OKR, entre outras siglas, e também nos dar dicas para construir estratégias assertivas. Ana, de forma simplificada, o que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico é você construir o seu futuro ou pensar na construção do seu futuro. Por exemplo, se você tem um sonho e você estabelece um prazo e uma meta a atingir para chegar até lá, você já começa a pensar estrategicamente. Então, dentro das organizações, esses sonhos têm o nome de objetivos estratégicos. Se você tem uma noção de quais os objetivos você tem em mente para a sua empresa, você tem prazos, você tem metas para controlá-los, e a partir daí, se você sabe onde você quer chegar, você precisa construir o passo a passo para te levar até lá. Legal, Ana. Então, assim, qualquer pessoa pode pensar estrategicamente, né? Nesse caso, não somente as empresas. Sim, pensar estrategicamente eu costumo dizer que é uma atividade inata do ser humano. Sem querer, a gente já se planeja continuamente para as rotinas do dia a dia. Tudo bem que nesse momento de pandemia a gente não tem tido rotinas, né? Sair de casa, chegar à empresa, a gente não tem que monitorar esses horários. Mas, por exemplo, a gente já acorda de manhã, no horário que a gente acorda, a gente já mensura isso, considerando que horas que eu tenho que estar na empresa, que horas que eu vou sair de casa, como que vai estar o trânsito. Óbvio que numa escala muito menor do que um planejamento estratégico corporativo, você, como pessoa, já está executando um planejamento, você já tem um plano em mente para tentar chegar a uma meta de curto prazo. Então, imagine utilizar essa mesma abordagem, essa mesma característica nata, para que você eleve isso, né, a um outro nível de planejamento e de enxergar um futuro realmente de médio e longo prazo, e como você vai fazer esse passo a passo, essas tarefas, e como você vai medir se você está chegando lá. Você tem, por exemplo, eu costumo dar um exemplo de construção de uma casa. A casa é um sonho, a gente traça metas e prazos para essa construção, e logo em seguida, depois que a gente tem uma noção de qual o orçamento que eu tenho para construí-la, em quanto tempo eu preciso ter a minha casa própria pronta, digamos assim, você começa a pensar também no método construtivo, que te disse que a casa, a construção está evoluindo ou não. Então, tem serviços terraplenagem, depois você vai para civil, depois você vai para montagem, e dentro todas essas disciplinas, você tem ali medições, materiais, mão de obra, custo, etc. Então, construir mesmo um futuro desde já, é uma atuação preventiva. Todo mundo tem a capacidade de se planejar, porque o ser humano já tem que fazer isso nesse dia a dia dele.
A diferença é que você leva isso, coloca isso num outro patamar, digamos assim, de demandas quando você fala dentro do mundo corporativo. Mas, na teoria, com um pouco mais de conceitos e prática, todo mundo não só pode, como deve, e acaba fazendo um pouco de planejamento estratégico. A Ana, né, que foi minha professora pessoal de planejamento estratégico, né, Ana? Tá. A gente criou uma empresa de despedida de solteiro, não era isso? Não, despedida de solteiro não. Como exemplo, a gente tentou trazer um exemplo assim simples de uma empresa casamenteira, eu acho, não era isso? Para todo mundo Foi que algo estava lá assim. na aula? Era. Exatamente. E, assim, e a Ana, assim, quando ela foi mostrando vários aspectos mais avançados que eu não conhecia, assim, da parte de planejamento estratégico, assim, é um novo mundo que eu acho que abre diante dos olhos da gente, porque acho que principalmente pessoas quando começam a assumir certas posições dentro das organizações, dentro das empresas, elas estão com energia, elas querem atingir metas, elas querem conquistar ali o mundo, só que à medida que as equipes vão crescendo, que as empresas vão crescendo, né, as coisas vão ficando mais complexas, né? E aí, Ana, Sim. eu queria emendar com uma coisa, assim, o que que você acha, assim, por que que as empresas, elas deveriam se preocupar com planejamento estratégico, mas no sentido, assim, o que que é o resultado? Por exemplo, eu tô falando planejamento estratégico, ok, legal, mas, assim, qual que é o resultado que ele traz para as empresas? Por que que ele é tão importante assim? Planejamento estratégico, eu acho que isso também vai muito de perfil, né. No Uhum, Brasil, a gente tem estilo de: "Vamos pegar para fazer". Vamos executar. Então a ideia do executar, ela é muito forte dentro do Brasil. E às vezes você começa a executar uma rotina sem planejar ou sem entender como essa rotina deve funcionar para você. Então, das duas, uma. Ou você teria que apagar um incêndio, que aparece de uma hora para outra, ou você corre o risco de ter muito retrabalho porque você não pensou nisso antes. Então, a entrega do planejamento estratégico para qualquer organização é garantir que, se você sabe para onde você vai, você tem que, desde já, começar a medir se você está no caminho certo. A entrega é você enxergar que você está evoluindo em relação ao que você quer para o futuro. E quando você chega nesse futuro, você tem a obrigação de se replanejar. Sonhos, né, fazendo essa comparação simples, são assim: você sonha com alguma coisa, você mede, você se programa, você orça o que você vai fazer para alcançar aquele sonho. O que eu acho que ah, prejudica um pouco no entendimento, inclusive operacional, do planejamento estratégico, uhum, é não só o perfil brasileiro, mas o perfil de, na teoria, para eu mostrar serviço, eu não tenho que mostrar um plano, eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo agora. E se planejar, mesmo fora do Brasil, a gente vê a importância e o tempo que você se dedica a planejar e pensar nos problemas que podem vir no futuro, essa atuação preventiva ela é muito mais eficaz do que uma atuação corretiva. Em planos estratégicos, você age das duas formas, tá, Igor? Você não age uhum. só preventivamente, porque nem tudo dá para ser, eh de certa forma, resolvido previamente. Mas aí, dentro do plano, ou você atua dessa forma, visando um futuro, ou você corrige de forma rápida as ocorrências e trata esses problemas para evitar que eles aconteçam no futuro. Planejamento estratégico ainda está muito ligado à ideia de que a equipe estratégica, a equipe diretiva cria o plano. E, na realidade, pensar estrategicamente é uma tarefa de toda a organização, tanto de quem pensa a longo prazo e tem que lidar com o mercado, que são realmente equipes diretivas, presidência, etc., como quem está lá na ponta fazendo essa execução e tendo essa execução do que precisa ser feito orientada. Ali é um sonho conjunto, é um objetivo conjunto. Então, acho que a dificuldade que existe hoje é as empresas entenderem que esse plano ele depende tanto de pessoas e tanto da execução para você enxergar resultados que se você não tiver o alcance de toda a equipe envolvida nisso, é muito fácil você perder ou você ter desvios por não ter uma equipe tão envolvida ou que entenda tão bem a importância de se planejar antes de executar. Sim, Ficou sim. claro? Sim, sim, claro. Assim, o paralelo que eu faço nós aqui na Slap, recentemente a gente teve que fazer assim, uma expansão do nosso time de desenvolvimento
E conversando com os coordenadores, né, eu sempre brinco com eles que eu falo: "Olha, computação, nessa parte de computação, do software, da tecnologia, ela não é de exatas não. Você faz ela sem número, agora gestão não tem jeito. Gestão Isso, você não tem como fazer isso sem medir, né". Até isso. A Camila, ela brinca comigo, um dia ela trouxe uma frase que agora virou meu lema, Ó, né, que se eu não me engano a frase acho que é do eu não me recordo, eu acho que é do Kotler, que ele fala assim que: "Em Deus eu acredito, os demais me tragam dados". exatamente. Né. É por aí mesmo o pensamento, viu? Assim, porque é complicado você fazer a gestão à medida que as coisas vão crescendo, e mesmo com as coisas a partir de pequenas, né, porque uma coisa é a sua percepção, sua interpretação, né, pelo menos eu sinto Uhum, muito assim, cada qual tem uma interpretação, "Não, as coisas estão indo bem, não, as coisas não tá, espera aí, vamos pegar uma coisa que seja o juiz entre eu e você, que são os indicadores, você começar a medir o seu processo de fato, e aí sim, olha, beleza, de acordo com o que a gente planejou, a gente está indo bem ou não". Eu acho que vai mais ou menos uhum. nessa linha, né. Exatamente. Você até para você dar, qualquer tipo de orientação ou pedir alguma coisa, você tem que dizer para eles: "Olha, nós estamos trabalhando assim, 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 assado, porque o nosso objetivo, a nossa visão é chegar até certo ponto com essas características, digamos assim, e para isso nós precisamos desde já trabalhar no primeiro ano entregando a fase um, por exemplo, no segundo a fase 2 e assim por diante". Até para você medir o que a equipe está fazendo, você tem que ter um plano de referência. Um plano que pense a organização como um todo e que entra antes mesmo de você pensar nas rotinas, em processos ERP, nesse caminho, digamos assim, do plano. Se eu não tenho um plano anterior, que referência que você tem se você está indo bem ou mal? E é muito difícil também você dizer para a equipe o que você espera dela. Se você não tem um plano, se você não sabe dizer para ela o que caminho vocês estão seguindo juntos, de mãos dadas, ela está indo para um ponto e você pode estar indo para outro. Alguém ali pode estar indo para um precipício e a gente não está sabendo. Qual referencial, né, qual é o norte no meio de Isso, tudo, né. exatamente. Uma coisa que eu acho importante que as pessoas desligam um pouco a ideia de planejamento estratégico, de metas e de objetivos da organização, especialmente do indivíduo. E eu acho isso um pouco difícil, porque na hora que você vai dar algum feedback para os indivíduos, a avaliação mesmo pessoal, né? Plano de carreira, etc., ligado a isso. Se você não tem uma boa referência, você não diz para ele com clareza: olha, você está trabalhando comigo e indo para esse caminho, nós estamos viajando junto aqui. Se você não diz isso, que realmente que credibilidade você vai ter para cobrar e dizer: "Olha, você não está atendendo ao que eu esperava, a expectativa". Então, o plano estratégico, a ideia é você pensar e pensar também de uma forma multidisciplinar mesmo. Ou seja, eu não posso falar que você eu preciso de você no financeiro, sem te mostrar também que como que você vai me levar até lá, através de competências, como as pessoas vão trabalhar para isso, como processos vão trabalhar para isso. Estratégico é ver sistêmico, é ver o todo, é ter essa visão de que todo mundo ali está num objetivo comum e que ele envolve muitas áreas e envolve muitos objetivos que podem estar até divididos entre a financeira, entre uma perspectiva, uma visão, né, um campo de visão de pessoas, de processos, mas se você não olhar tudo isso como um conjunto, você não está pensando estrategicamente, você está pensando como um especialista naquele assunto. Então, um plano Uhum. estratégico, ele envolve o bate-papo com vários especialistas, mas para ser estratégico, ele tem que ser sistêmico, ter a visão do todo e tem que ter boa orientação. Sim, sim. Assim, até pelo contato que a gente tem por conta da própria G-Planes, né, a gente vê o planejamento estratégico, né, a G-Planes ela aplica isso em grandes organizações, que você tem ali centenas, até milhares de funcionários, mas, a partir de que tamanho, assim, você acha que a gente deveria se preocupar com o planejamento estratégico? Existe um tamanho mínimo? A partir de quanto que é Uhum. interessante? Olha, eu vou te ser sincero, nesses últimos tempos a gente tem trabalhado uma outra iniciativa da G-Planes também, né, ligada à estratégia, a uma visão, digamos, 5.0, que a gente fala sobre ela depois, mas voltada a empreendedorismo. Você não ter o braço para executar todo o seu plano
não te impede de pensar estrategicamente, mesmo que numa escala muito pequena. Então, se você tem um objetivo profissional e você tem um negócio pessoal, que seja, para mim aquilo ali já é um planejamento estratégico, você já tem que pensar no planejamento estratégico desde ali. Por quê? Posso começar sozinha. A Ana começou sozinha como consultora. Depois ela cresceu, depois foi para o G-Planes, buscou outros projetos. Hoje tem a equipe que ajuda em questões pontuais, em projetos pessoais, por exemplo, que ela toca agora. Mas se eu não, desde o início, não tivesse orientação do que eu espero daquela equipe, ou do que eu espero de uma equipe que eu terei no futuro, é muito difícil eu entregar resultados sem parar em algum momento para pensar nisso. Então, quanto mais cedo, melhor. E uma pessoa, como eu disse, ela já pensa estrategicamente. Sem querer, ela já pensa. Quando vai casar, quando vai ter filhos, mesmo isso, gente, falando uma comparação meio esdrúxula, mas eu estou dizendo que a capacidade de fazer plano, ela é pouco explorada, mas ela é uma competência nata. E mesmo que esses planos estejam na sua cabeça, então na hora que você começa a materializar esse plano no papel, num software de controle orçamentário, por exemplo, você pode até não conseguir fazer tudo. Um empreendedor não consegue cuidar de todas as áreas, desenhar todos os processos, pensar o que seriam treinamentos e capacitações, pensar na comunicação com o mercado e nas finanças, tudo de uma vez só. Mas você já se planeja estrategicamente se você tirar um prazo para cuidar de o que eu quero na empresa, onde eu tenho que me capacitar e onde eu tenho que orientar como que eu vou capacitar uma equipe futura. Um processo de coaching, por exemplo, hoje eu vejo muito como esse exercício estratégico pessoal. Então, uma pessoa, e quando a gente fala em empresas, um negócio, com um empreendedor, ele já tem espaço para começar a pensar estrategicamente. O que vai variar é o tamanho e a complexidade, ou não é nem complexidade, mas o quão completo é esse plano dele. Entendi. Então, desde o início, na verdade, a gente tem que, assim, pensando em termos empresariais e até de vida mesmo, né? Sim. Já tem que já começar com essa mentalidade do planejamento e até de definir indicadores. E até esse ponto que você puxou, assim, a gente Uhum. pessoalmente, né? A gente na nossa vida cotidiana ali, Uhum. você tem um indicador financeiro, seja o seu limite de cartão de crédito, É, seja o valor da sua conta bancária, seja um isso. deadline, quando você falou, a pessoa está planejando um casamento, uma viagem, uma nova graduação, então todo mundo já faz isso meio que implícito, né? Exato. A formalização e a definição das coisas através de uma metodologia é que Uhum. vai acabar deixando isso, acho que, mais claro, né? Orientar isso e comunicar isso é que faz o seu planejamento ser mais efetivo. Primeiro, porque você ou se comunica com a equipe, ou se comunica com o mercado, ou se comunica com alguém que está ali te apoiando naquele planejamento. Organizar isso e ter um acompanhamento de forma sistêmica, planejamento estratégico, gente, não funciona dentro do cérebro. Tá? Você consegue desenhar todo o seu plano ali. Se você não tirar as ideias e colocá-las num papel mesmo, o planejamento estratégico ele vai se perder. No dia seguinte, você vai ter um outro plano. Então, há uma série de Uhum. ferramentas para avaliar e organizar que você defina um caminho específico. Mas, se você não tiver o exercício, é quase que como um caderno, uma apostila ou um software, obviamente, para fazer esse trabalho, é muito difícil que você consiga dizer para o mundo que você continua fazendo planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele não é só o plano, ele é o plano que precisa ser executado, que precisa ser trabalhado, descrito, documentado e assim por diante. Sim, sim. E assim, dando uma visão para quem está nos escutando, que às vezes pode nunca ter ouvido falar, o que é o BSC e o que é o PDCA, né? Então, tem alguém que pode não Sim, conhecer desses conceitos, e como é que eles sim. atuam na formação desse planejamento estratégico? Perfeito. Quando a gente fala em BSC, gente, eu estou falando mais de método, tá? O conceito. A metodologia, já globalmente conhecida, então o Balanced Scorecard, ou medidas de indicadores balanceados, seria uma tradução ao pé da letra, assim, em que você entende e orienta justamente o pensamento estratégico e o plano, mostrando que a organização é feita de várias disciplinas.
E o BSC traz 4 disciplinas ou perspectivas-chave, não precisamos nos ater só a elas, mas as boas práticas não nos deixam fugir muito dela, que fala que qualquer negócio ele é composto por pessoas, então quando a gente fala de aprendizado e capacitação, é uma perspectiva forte, você precisa ter pessoas ali dentro, engajadas, capacitadas e que aprendam continuamente. Depois ele te fala que a organização, além de trabalhar com pessoas, ela precisa também de processos. Processos, gente, é a tradução da qualidade da entrega. É como você determina início, meio e fim do que você faz. Além de processos, um negócio não sobrevive sem se comunicar com o mercado ou o cliente, independente do tamanho desse mercado. E, por fim, se você trabalha a ideia de indicadores balanceados, é porque se você trabalha em todas essas perspectivas, a perspectiva financeira vem quase como uma consequência. Negócios estão ali para gerar receitas. Então, você tem que mensurar o que você quer em relação a todos esses campos de visão ou perspectivas, e a Uhum. leitura deles é quase que uma escada mesmo. Eu lembro que o Márcio costuma nos dizer, eu gosto dessa analogia dele, de que o BSC é o nosso mapa daquele jogo War. Você começa conquistando uma região, não é? A gente fala sobre isso no Isso, curso também. exato. Começa falando sobre uma região, depois você conquista um país, depois você conquista um continente, e aí depois você conquista o todo. O seu todo é o sucesso do seu negócio. E aí você tem esse crescimento quase como uma árvore, a sua raiz está nas pessoas capacitadas geram, né, um tronco, digamos assim, robusto de processos e com qualidade. Se você tem pessoas e processos, você se comunica melhor com o mercado, então você aparecem as folhas ali, e os frutos da sua árvore, por exemplo, é o financeiro. É como uma relação mesmo de causa e efeito que se estabelece entre essas áreas. Se você não pensar, no mínimo, nessas áreas quando você tem um negócio especialmente mais robusto, significa que alguma perna pode ficar meio, com perdão da expressão, meio manca na hora de você medir resultados. Alguma coisa pode te desviar do seu objetivo final, que é a sua visão e os objetivos de médio, de curto, médio e longo prazo que você estabelecer. Uhum. Não, exatamente. E pensando dessa forma e fazendo ponte já com, com uma outra coisa, o que seria assim, o primeiro passo para quem está querendo entrar para esse mundo do planejamento estratégico, está escutando a gente, gostou desses conceitos, por onde é que a pessoa poderia começar? Perfeito. Estava aqui brigando um pouquinho com o microfone. Bom, para começar, eu costumo dizer que antes de se planejar, antes de fazer planos e colocar esses planos dentro de um ciclo, que seria o caso do PDCA, eu acho que eu acabei explicando o método BSC e o PDCA, só para esclarecer rapidamente, é uma ferramenta que vem da gestão da qualidade e que diz o seguinte: toda gestão é cíclica, não só dentro do planejamento estratégico não, gente. Uma gestão eficiente, ela deve ser cíclica. Você tem um plano, você executa, você monitora o que está acontecendo e você aprende. Você toma uma atitude e aprende em relação aos erros, aos desvios, positivos ou negativos que tiverem por ali. Então, o PDCA é uma ferramenta de execução garantindo uma visão cíclica. E o BSC é o método que orienta a construção do seu plano, tá? E só Sim. te respondendo aí rapidinho, antes de você entrar no plano mesmo, a primeira coisa que eu oriento é pensar estrategicamente. O que é pensar estrategicamente? Bom, o que eu quero? Onde eu quero chegar? Começar a responder essas perguntas, mesmo que de forma ainda desordenada. Depois, no plano, você vai conseguir se orientar melhor, não só com o PDCA, mas as coisas vocês vão ver que elas fluem. Então, é aquele momento que eu não gosto muito da palavra, mas é a verdade, aquele brainstorming. Primeira coisa é começar a pensar. Uhum. O que eu Sim. posso? Sim, eu tenho tempo, o que eu posso fazer? O que eu tenho tempo para fazer? O que eu gostaria de fazer? Você começar a dar nome à sua missão, você começar a dar nome em por que você existe, discutir ideias, momentos. Se você tem a fase de planejamento do zero e você tem a fase também de quem replaneja. Às vezes você levou uma empresa até hoje apagando muito incêndio e agora você fala, não, agora para tudo, eu quero me organizar. Para você também é interessante, para essa pessoa com esse perfil, porque é o momento de você discutir ideias. Você não deve
necessariamente, né, usar sua história só como o único modelo padrão que existe, mas ela é uma boa fonte de aprendizado. Onde eu desviei, eu já tinha uma visão de multidisciplinar antes. Por trás do planejamento, você tem que calibrar o que seriam esses conceitos, o que você quer, para onde você vai, né? E eu costumo dizer, gente, que para calibrar pensamento não existe nenhuma outra fórmula melhor do que conhecimento clássico, tá? É, eu acho que clássico não sai Uhum, de moda. Então, quando eu falo de conhecimentos clássicos, são esses conceitos da administração, da escola clássica da administração mesmo, que estão aí até hoje. Quando a gente fala de conhecimento clássico, gente, nada mais é que a origem, a referência do trabalho. A gente tem hoje N formas de acompanhar indicadores, tem OKRs, tem N formas, métodos ágeis. E, por fim, se você for procurar, basicamente são evoluções ou melhorias do que já existe nesse pensamento clássico. Então, você consegue chegar até lá, desenvolver, evoluir seu pensamento até ali. Então, buscar conhecimento, gente, é a forma. E nesse momento de pandemia, em que nós temos que nos reinventar, mas o próprio mercado nos limita um pouco na celeridade em que a gente faz isso, talvez seja um momento de aproveitar esse meio hiato em que nós estamos para entender isso. O que eu quero? Mas por que eu falo em missão? O que é visão? É interpretar mais, ir mais a fundo a conceitos que ajudem a calibrar o pensamento. Depois que você estiver uhum. com o pensamento ajustado para o plano, aí sim você começa a executar. E até interessante porque tem muita gente, principalmente ligado à parte de digital e de tecnologia, que às vezes não passou por, né, não tem a experiência com coisas desse tipo, né? E pensa que essa questão de pensar de forma iterativa é questão de metodologia ágil, né? E vê que a metodologia ágil não foi ela que inaugurou esse tipo de pensamento, né? O PDCA já Sim. faz isso há um bom tempo, né? As metodologias ágeis são releituras dessas metodologias clássicas. É como música clássica. Você faz releituras de Beethoven, você faz uma série de adaptações, você tem várias evoluções hoje, mas a origem, as notas de referência são as mesmas. A origem e a referência do que é globalmente aceito como uma música de qualidade, você pode até não gostar da música, né? Não gostar das sinfonias, mas o Uhum. que mostra uma sinfonia pura são esses conceitos, essas notas clássicas. Então, você tem uma referência de por onde começar, e se você tem uma referência, você sabe adaptar e criar algo novo a partir dali. Eu costumo dizer que uma dessas frases, e que a gente usa até muito no G-Planes, que criatividade não é você fazer algo novo, é você fazer o que já era feito, mas de um jeito diferente, melhorado. Uhum, perfeitamente. E aproveitando o gancho da sua fala aí, você Aham. mencionou sobre os OKRs, né? E eles, Sim. né, se tornaram populares. E como é que eles entram nessa história? O que são os Uhum. OKRs? Como é que eles se relacionam com isso? OKRs é uma forma de você medir, são indicadores de desempenho de ágeis, digamos assim, eu costumo descrevê-los, digamos, no popular assim, em que você tem, da mesma forma que em qualquer plano, você tem objetivos estratégicos e indicadores que os medem e, obviamente, com metas, OKRs são objetivos e indicadores, esse conjunto, mas de rápida execução. Quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente costuma muito dizer por padrão no ciclo e ciclos anuais de planejamento. E o OKR está aí para mostrar que de 3 em 3 Uhum, meses tudo pode mudar. Então, eu acho que, fazendo um comparativo, se o padrão é um padrão clássico é o ciclo anual, o OKR é o ciclo ágil do planejamento estratégico, digamos assim. É você ter indicadores, você ter objetivos, mas em periodicidade menor, você reavaliar e mudar objetivos, mudar metas, mudar os indicadores. É um erro? Não. uhum, Sai do pensamento estratégico? Não, não sai. Nas startups isso é muito comum e é muito válido porque muda muito rápido quando você está testando uma ideia. Você exatamente. está ali testando um plano, né? Em empresas e negócios consolidados, não. Então, por exemplo, eu acredito que no Facebook ele provavelmente teve OKR durante anos. Hoje ele já deve ter algum outro indicador que ele mensura com rotina mensal, digamos assim, mas que ele se programa para ele anualmente, bianualmente, assim por diante. Então, os OKRs não são um erro, digamos assim, mas eu acho que eles têm que se adaptar muito a quem está
criando novas respostas, testando novos modelos, testando novos planos. Se você já tem um negócio um pouco mais consolidado, eu acho que mudar rápido demais perde um pouco essa visão do aprendizado e da experiência. Você não gera tanta experiência e aprendizado com mudanças tão rápidas que ainda não te deem, digamos, um retrato real daquela situação. Então, é uma boa metodologia, né? O OKR é uma forma de você pensar, digamos, o BSC, mas de forma ágil. E eu aconselho muito a empresas que começam, e especialmente startups, na hora de testar teorias. Se você já tem um pouco mais de um papel consolidado, eu acho que você já tem mais maturidade para pensar nisso em ciclos mais longos. E aí você acompanha Uhum. indicadores, objetivos, você só não utiliza essa nomenclatura OKR para falar sobre eles. Isso, então seria o OKR, né? Ele foi muito popularizado, acho que até pela própria influência do Google, né? Então a gente poderia dizer que as empresas optam por OKR quando elas são menores, startups, coisas que estão mudando o modelo de Uhum, negócio, ou até isso. quando uma empresa maior está abrindo uma nova frente. Eu poderia interpretar assim, né? Exatamente. A Google, eu acho que esse jeito Google de fazer, ela tem muito essa visão de simplificar e de rastrear resultados e objetivos mais simples e mais diretos. É quase como uma gestão de tarefas, em vez de você falar que é uma gestão de objetivo. Uma tarefa, ela é um dos últimos níveis de detalhamento que você tem num objetivo e num plano para cuidar. E já o OKR, ele já te traz essa rastreabilidade, mas com foco em simplificar a gestão e deixá-la mais rápida mesmo. A Google é a nossa referência de criação desses Objectives and Key Results, que é a tradução de OKR, e eles dão uma direção, assim, bem clara em relação a conquistas e números ideais que devem ser alcançados num curto período de tempo. É como se tivesse um Uhum. plano mais de curto prazo ou um plano um pouco mais ágil para trabalhar. Agora, a gente está falando de uma estrutura organizacional tamanho Google. Numa empresa menor, eu acho que para você medir resultados realmente relevantes, um pouco mais de tempo, um pouco mais de prazo, e essa visão mais de rotina e Aham. de processo a ser melhorado, eu acho que combina um pouco mais. Mas as duas formas não só são aceitas, como são muito importantes na hora que você fala em planejamento estratégico, Uhum. Não, tá? ficou claro. Aham. O Não, OKR é interessante uma essa visão. metodologia também, não é nenhuma ferramenta, tá, gente? É um método de construir planos e a rapidez de você ter resultados e objetivos estratégicos. Muito bom, muito bom. E fazendo aqui um alt tab de assuntos, Vamos lá. como é que o Gplanes, né, ele tem, né, a Gplanes, ela tem o produto Gplanes, que é de planejamento Uhum. estratégico, né, é muito utilizado por diversas organizações, por empresas, por até setor público e tal. E ele tem uma versão dele que é open source. Como é que se deu essa entrada do Gplanes Uhum. para esse mundo do código aberto? Como é que foi isso? Explica um pouquinho pra gente. Tá joia. O Gplanes, ele entrou, digamos, para esse mundo de código aberto, ele foi, na realidade, ele surgiu de uma demanda real de um cliente, indústria farmacêutica, é a Funed, aqui de Minas, um cliente que, né, continua sendo nosso parceiro sempre, nessas discussões de melhorias, inclusive, e ele foi definido porque a Funed precisava de uma estrutura que falasse de planejamento estratégico e também tivesse essa visão da qualidade embutida. A gestão da qualidade, gente, é uma gestão, digamos, acessória a qualquer outra área de gestão de um negócio. Então, surgiu essa demanda e, a partir dela, a gente tinha o direito, ou a gente pensou em como levar isso adiante. E aí criou-se uma versão, ela é uma versão básica, ela não é, eu não posso dizer que ela é uma versão tabular, mas ela é uma versão muito simples para aqueles que começavam a pensar em planejamento estratégico. Ela não tem ferramentas tão detalhadas, mas ela já orienta esse pensamento através da metodologia BSC e tenta promover essa visão cíclica do PDCA. Então, ele entrou nesse caminho até porque, no início, nós fomos o primeiro, inclusive, software de Minas a estar no portal do software público brasileiro, que é do Ministério do Planejamento,
E a ideia era justamente ter, através de um perfil colaborativo, evoluções, entender o que era essa demanda mesmo de planejamento. E de lá para cá, né, isso aconteceu em 2008, de lá para cá, em 2015, 2016, a gente começou a sentir a necessidade das empresas, não só privadas, mas públicas também, em amadurecerem a estratégia. Quando a gente começa Uhum. a falar desse boom, né, da gestão, de cursos de gestão estratégicas, especializações em projetos, era um certo... Isso andava um pouco mais devagar há algumas décadas atrás, e agora isso é muito mais forte, está mais presente nas organizações. Então, aí a gente entendeu que era hora de evoluir também e nos adequar ainda mais à demanda desses que já estavam mais maduros. Continuamos tendo uma versão open source, você baixa essa versão, ela é gratuita, você instala no seu computador, você tem o direito de uso, você só não tem o direito de distribuição. Mas Uhum. você tem acesso a todo o código padrão básico do software. E depois, através de plugins muito específicos e desenvolvidos com parcerias, a gente criou as novas versões, que hoje são chamadas de Enterprise Edition, em que elas são mais completas em estratégia e em ferramentas de apoio de suporte, e também são versões web, que a versão inicial não é você instala ela localmente. Uhum. E é uma boa maneira das pessoas terem contato com esses conceitos e começarem, né, a entender e trabalhar em cima do planejamento estratégico. É um excelente para quem, igual a gente falou, né? Quem não tem exercício nenhum, é uma excelente forma de você começar. Porque a partir daí é aprendizado, é evolução. Mas esse começo bem orientado por BSC, PDCA e tendo uma visão da qualidade, a visão da qualidade é monitoramento contínuo com relatórios, auditorias, pontuar o que a qualidade traz de boas práticas para a estratégia, no caso. Então, na versão gratuita a gente já vê isso, a gente já tem um módulo que te ajuda a auditar resultados. E na versão Enterprise a gente vê isso ainda mais forte, porque a gestão da qualidade traz outras variáveis para o planejamento estratégico desde 2015, variáveis boas práticas, né? Não obrigatórias, mas muito necessárias. De trazer um pensamento, por exemplo, na gestão de riscos e incertezas, na gestão de partes interessadas ou stakeholders, que antes, por mais que se trabalhasse isso num plano do negócio, não era uma atividade tão inerente à estratégia, não lidava com isso. E hoje entende-se que a gente tem que pensar nisso também antes de dar orientações. Muito bom, muito bom. E pensando nesse cenário agora que a gente está, né, no meio de uma pandemia, né? Não sei se alguém está Nossa escutando a Senhora. gente depois. Se escutar depois, já é um bom resultado. Escutar a gente depois Existiu depois, significa né? o depois, graças a Deus, está próximo. Não posso nem, não dá para nem brincar com isso, né, gente? Que a gente está passando um momento bem complicado. Nossa, e assim, tem muito tem se falado sobre, né, como o mundo tá mudando, tem Aham. gente que cunhou até o termo novo normal para dizer como é que vão ser as coisas. Eu tenho visto muita coisa do pessoal falando sobre os conceitos até do antifrágil, né, do lado do Nossa, Taleb, que vem do mercado sim. financeiro, a questão de você, né, né, fazer a organização seja mais resiliente, pensamento e etcétera, e aí por aí vai. Uhum. E a Sim. gente tem ouvido falar muito sobre a questão dos riscos, né, Uhum. sobre como esse momento, deixou mais talvez mais não sei se mais claro, poderia dizer, mas, assim, como a importância da gestão de riscos, Uhum. tem se tornado um assunto, assim, tão em voga. Como é que você vê essa questão de gestão de riscos nesse momento de coronavírus? Olha, eu acho que o coronavírus é a nossa maior lição de riscos que a gente poderia ter sem nem imaginar. Eu tenho um histórico, quando eu falo, trabalho com gestão há muito tempo, eu também trabalhei com a gestão de riscos dentro de projetos e, consequentemente, os impactos dela na estratégia do negócio. E pensar no que pode dar errado ou no que pode dar certo, porque a gente tem aquela ideia de que risco é só problema. E não é. Riscos positivos, riscos sei lá, da cura, digamos, do Covid em breve, enfim, de oportunidades, riscos que sejam positivos, eles também precisam ser lembrados. Mas, por não ter o pensamento voltado a plano, a gente também tem certa limitação, não é nem limitação, a gente não gosta mesmo de falar de risco, a gente não gosta de falar de desvios, de incertezas,
E incertezas não só podem, gente, eu acho que a gente não devia nem chamar de incerteza. Incertezas são a certeza que alguma coisa vai ocorrer e vai te atrapalhar ou vai te ajudar no meio do caminho. Então, pensar em riscos, eu acho que prova que a gente, óbvio, mesmo grandes gestores de riscos, pudessem não estar preparados para o tamanho da crise, para o tamanho desse problema. Mas quando você já tem riscos e você já admite que podem haver impactos de uma eventual crise financeira, né, a nível Brasil ou global, e você já começa a dizer, olha, se acontecer alguma coisa, ou eu vou ter um plano de contingência, ou eu vou ter, já sei mais ou menos que caminho seguir. Não quer dizer que aquilo vai acontecer. A probabilidade pode ser mínima, mas sim acontecer, o impacto é alto. Então, quando a gente fala em gestão de riscos, é a gente pensar nas incertezas para tentar guardar prazo e guardar fôlego financeiro e de trabalho e de planos para nos preparar para aquelas incertezas que podem ser pensadas e trabalhadas, porque se elas estiverem bem administradas, a gente ganha fôlego para lidar com as incertezas que talvez a gente não tenha nem mapeado. Então, pensar em risco é dizer muito, pensar muito em impacto, probabilidade e conviver com isso, com planos que te ajudem a monitorar. Olha, vem, não vem, vai cair, não vai cair, a bolsa vai subir ou descer. O que você vai fazer se cada um desses cenários ocorrerem? Então, pensar em cenários, pensar de forma multidisciplinar em riscos, não garante a resolução de todos os seus problemas, mas com certeza você chega mais preparado para problemas que possam acontecer desse tamanho. E agora a gente tem que pensar em risco de forma mais global mesmo, porque a globalização está aí, a tecnologia nos levou longe, então não adianta eu pensar só em riscos, digamos, risco Brasil, quando eu falo de empresas grandes, inclusive. Eu preciso pensar num risco global, multi problemas, digamos assim. E aí sim, riscos também precisa de uma visão multidisciplinar. Olhar riscos sobre diversas disciplinas, riscos que podem vir de problemas financeiros, riscos que podem vir de pandemias, de crises mundiais, riscos que podem vir com pessoas, riscos de contratação, mercado. Você, Igor, que está nessa área aí de desenvolvimento, você sabe como é que o mercado está mudando nessa área de desenvolvedores. Há riscos Sim, positivos e negativos ligados a esse mercado? Como é que você se prepara? Como é que você prepara para contratar? E como é que você se prepara exato. para reter equipe? Pensar nessas incertezas do que podem acontecer é inevitável, já era antes. E aí eu gosto de dizer Uhum. que, gente, risco não é incerteza, é certeza que alguma coisa vai acontecer. Prepare-se para responder a incertezas chaves, porque se alguma coisa acontecer, não só em relação a elas, mas em relação a algum outro problema pontual, você vai chegar mais preparado, inclusive com o corpo, a estrutura da organização preparada para lidar com eventualidades, mais adaptada sobre como agir, até apagar incêndio, quando você tem um risco que acontece, né? Exa Tem um issue, um aham. problema já em mãos, é mais fácil. Nesse ponto aí que eu gosto daquela linha ali do pensamento do antifrágil, que é você não tentar evitar o risco, mas em até certo ponto, claro, guardado as devidas proporções, Sim. você desejá-lo, né? E isso, a maioria das respostas a risco, elas envolvem, você pode explorar e tentar evitar, mas a maioria envolve ou você tentar trabalhar em relação ao impacto, para minimizar o impacto se ele acontecer, ou trabalhar para diminuir a probabilidade de ocorrência dele. Mas Uhum. lidar com ele é um fato. Então, eu, quando vejo planos de gestão de risco, né, as empresas às vezes nos apresentam, a gente oferece no G-Planos também não só o software, mas serviços de apoio, assessor, digamos assim, especialmente durante a implantação, se você vê uma análise de risco com planos em que lá, não, evitar o risco, aceitar um risco, eu fico meio preocupada. Se tem ali as respostas como mitigar, reduzir o impacto, etc., eu fico um pouco mais tranquila, porque eu sei que o risco está sendo pensado e monitorado. E aí, para os riscos que você imagina, você estabelece planos. Você tem planos, quando a gente Isso. fala de risco, sei lá, de incêndio, você não tem plano de evacuação do prédio, você não sabe onde fica o extintor de incêndio, você não tem um ponto de encontro, tudo isso é resposta a uma incerteza que você mapeou, de que aquilo ali pode pegar fogo.
Agora, qual que é a Uhum. probabilidade disso acontecer? A gente não tem visto isso acontecer com frequência, especialmente em estruturas mais novas. A gente até ouve falar alguma coisa em prédios antigos e realmente deve haver uma falha no acompanhamento, no monitoramento, mas gestão de risco é isso, eu não preciso que ocorra um incêndio para eu me preparar para ele. Exatamente, exatamente. E até se for possível, dentro da questão do risco, né, como é que eu posso planejar a empresa? É claro, né, isso tem que guardar as devidas proporções, mas pensando em termos de modelo de negócio, de tudo, como é que essa empresa pode, inclusive até, tirar algum proveito dentro do que for possível daquela mudança de ambiente, né? Claro, o risco, gente, ele é trabalhar com incerteza, trabalhar com risco, é você também trabalhar com possibilidades de mudança. Se um risco acontece ou se ele deixa de acontecer, você tem ali algum ponto-chave de o que você aprendeu com isso, ou o que você poderia ter aprendido, e gerar uma capacidade de mudança. Então, riscos, para mim, pensar em riscos é, digamos, uma coisa, a parte do planejamento estratégico e que vem muito também da gestão de projetos, que eu gosto muito. Porque até Uhum. para você dizer para a sociedade que você está pronto para um risco, isso te dá, para o mercado que te atende, isso te dá uma certa credibilidade e certa segurança, que você, olha, não quero que ele venha, mas se ele vier, eu estou preparado aqui para o que eu preciso fazer, eu já sei para onde sair. Exatamente, exatamente. Você estar preparado para isso nesses ambientes que a gente está tendo tantas incertezas, é claro que, né, está Uhum, muito latente isso por conta de tudo que está acontecendo nesse momento, sim, mas não só por conta disso, né, as mudanças do mercado estão sendo cada vez mais ágeis e é uhum. necessário, né, todos estarem preparados para isso. Eu acho o Covid é realmente o nosso case de riscos, né, ele te Aham. prova que você, por mais que esteja preparado, com certeza há planos de contingência, você sabe onde trabalhar, você talvez já tenha se pensado em, por exemplo, em home office, em eventual, dificuldade de chegar até o escritório, mesmo que não fosse pelo Covid. E ele te mostra muito que um problema, ele não traz um impacto pontual. O Covid, ele não traz só um impacto na saúde, ele trouxe impacto nas finanças, nas corporações, ele trouxe impacto nos processos produtivos, todo mundo teve que mudar a forma de trabalhar. Ele trouxe impacto em como você acalma ou não o seu mercado, né, a sociedade que está ali lidando com ele. Então, não existe um risco que não vá abalar a sua empresa em mais de um nível. Se houver, se ele for muito pontual, ótimo, agradeço. É mais fácil apagar aquele incêndio ali do que você lidar com um risco dessa magnitude. E o Covid veio aqui para mostrar que a gente não, por mais que a gente tenha tentado se preparar, ainda assim tem muita coisa que ele vai mexer dentro da sociedade, dentro da realidade como um todo. E o negócio precisa preparar, né, se reconstruir, se replanejar do zero para isso. Eu acho que todo mundo empreendedor, os diretores, Igor, eu, você, todo mundo que está ouvindo que passa por isso, entendeu que o problema é maior do que a gente imaginava. Exatamente, acho que é a grande lição disso tudo. É. E uma coisa, Ana, assim, nas suas falas de redes sociais, de conversas que eu tenho visto, a forma Aham, como você tem se posicionado, hã, você tem abordado muito sobre o conceito da estratégia 5.0, da sociedade 5.0. Você sim, pode explicar um pouquinho disso para a gente? posso sim. Isso veio quem me conhece, Igor, Camila, e quem estiver me ouvindo aí que me conhece, sabe que eu sou meio inquieta, né, meio ansiosa em entender o que Um está por vir. pouco. Só Só um pouco. pouquinho. Eu acho que é pouco também, gente, assim, de leve. E entender para onde vai o mundo. E a gente, né, vê esses clichês, eu sou muito ansiosa, quando entrevista de emprego, a gente vê esses meio, a gente acha que é um clichê dizer, nossa, eu sou muito ansiosa para resultados, isso e aquilo, e não é. Tem gente, eu sou a prova viva, que sou ansiosa em descobrir como fazer. Eu tenho mais inquietação na dúvida do que em medir resultados durante a execução, mesmo que os resultados não sejam sempre o jeito que a gente quer. E aí, quando eu estava reidealizando a empresa, né, o Gplanes começou como um software, evoluiu para um software com outras versões, mas dentro da Linkcom, que era responsável pelo software até então, e esse ano a gente evoluiu, amadureceu, e Gplanes é uma empresa do grupo Linkcom agora. Então, ela tem toda a estrutura empresarial por trás. E eu queria entender como é que ficar.
tentar facilitar. Como é que eu explicava para a sociedade, para o mercado, o que que eu fazia e por que que eu estava fazendo isso. E o lema que nós encontramos foi: nós ajudamos a construir o futuro que você deseja. Isso é realmente o nosso papel, a nossa missão é essa, e nós não abrimos mão dela, de fazer isso, inclusive com muita objetividade. A gente fala muito de pensar e trabalhar, mas objetividade tem que ser um exercício contínuo, inclusive para mim. E aí, pensando nisso, falei, gente, se eu vou construir o futuro, para onde esse futuro está indo? Não tinha Covid ainda, mas a gente já imaginava que esse futuro ia passar por algum tipo de revolução, né? Igor, que já me viu conversando sobre isso, eu falava, mas e aí? Aham. O que é isso? Assim, eu já estava um pouco incomodada, né? Hoje eu posso falar um pouco incomodada com aquela ideia de revolução industrial, a indústria 4.0, porque eu não via só assim a indústria sendo impactada. Tem impacto maior aí. E aí, começando Uhum. a falar e discutir sobre o assunto, eu vi um artigo no site da FIA, Federação Instituto de Administração, vou lembrar direito a sigla, mas da FIA, falando sobre sociedade 5.0, que me parecia, assim, falar mais comigo. E, na realidade, quando se falava de sociedade 5.0, é um conceito que surgiu no Japão em 2016, se não me engano, quando eles descreviam um plano plurianual sobre políticas de inovação e para onde o caminho, para que caminho isso iria. E aí eu Uhum. senti nesse bate-papo de sociedade 5.0 uma identidade muito maior com o mundo da gestão e com a evolução depois da indústria 4.0. A ideia era que, com tudo que a evolução 4.0 nos trouxe, a quarta revolução humana que a gente passou, que foi a da tecnologia e que foi muito mais rápido do que a gente imaginava, o próximo passo era usar essa tecnologia de alguma forma em favor da sociedade. E a tradução do conceito de sociedade 5.0 é basicamente esse: você usar computadores, hiperconexões e a favor de sociedade, de pessoas, e ter um propósito nesse desenvolvimento tecnológico que melhore não só sustentabilidade, mas traga Uhum. um pouco mais de qualidade de vida, inclusive para empresas, pequenas empresas. A ideia da sociedade 5.0 não é só lidar com Big Data, é, softwares, web, cloud, como a gente já tem hoje, Inteligência e artificial. inteligência artificial. Você sabe muito mais dessas opções do que o IoT, né, a internet das coisas. Não é só lidar com isso, é saber como isso pode realmente melhorar a qualidade de vida do grande, não só do grande empresário, das pessoas, como também dos pequenos empresários que começam a ter necessidade de estar próximo a tecnologias que os atendam também. Falando na sociedade 5.0, eu comecei a perceber, há uma prefeitura, se não me engano, eu não vou citar o nome da prefeitura aqui porque eu estou em dúvida de qual é, mas lá nos nossos textos, inclusive, faz uma referência que a área pública também começou, instituições públicas também começaram a entender essa dificuldade. E apesar de hoje eu atender muitas instituições privadas, nós nascemos, uma grata surpresa, da necessidade Uhum. de gestão e da vontade da gestão de instituições públicas que até hoje utilizam o GPANES em larga escala. A gente fala de mais de 13 mil downloads da versão gratuita em menos de 10 anos. Então, é muita gente que foi atrás dessa informação e eu sei que boa parte disso, até então, eram empresas públicas. E Uhum. eles começaram a falar sobre gestão 5.0, que era traduzir o conceito da sociedade para gestão macro, né? E dentro da gestão você tem todas as áreas do negócio, do projeto, logística, etc. E essa gestão, ele fala que você precisa investir em eficiência, engajamento e soluções de impacto na vida das pessoas. Bom, se eu precisava de uma sociedade, né, em que a internet fosse usada a favor dela, na gestão onde eu tivesse impacto, engajamento e preciso, óbvio, de eficiência na vida das pessoas, soluções eficientes, no nosso ramo de atuação, que é a estratégia, que é o cérebro de tudo isso nas organizações, eu senti a necessidade de traduzir esses conceitos macro de sociedade e gestão para dentro da estratégia. E aí pensei, né, pensando, conversando com muitos consultores, o Igor foi um pouco dos nossos consultores, a gente já fez um trabalho junto ano passado sobre Aham.
4.0, né, sobre o Isso. foco 4.0, eu acho que foi ali, foi mais ou menos em setembro, outubro esse trabalho, foi ali que eu comecei, eu falei: "Gente, o 4.0 não atende mais, não é isso, que eu acho que a gente já evoluiu, o futuro é diferente". E aí eu entendi que na estratégia, a gente precisava ter uma ligação direta com a gestão, mas precisávamos ajudar pessoas e organizações a pensar estrategicamente. E para isso, a gente precisa a estratégia 5.0, então, resumindo, seria ter objetividade, então soluções que sejam realmente objetivas, o controle da objetividade precisa ser, eh, tem que ser mais direto esses resultados. A gente precisa Aham. de soluções que a internet nos permita alcançar mais pessoas e alcançar, no caso das organizações, diversos níveis da organização que trabalham em prol da estratégia, e adaptabilidade, quase eu perco aqui, enrola a língua. Mas a adaptabilidade para eu me adaptar, pequenos, médios e grandes, adaptar, permitir que as empresas se adaptem, permitir que as empresas possam criar outras alternativas, permitir integração de software. A gente tem uma visão de adaptar, customizar e, utilizar junto softwares especialistas, que é muito interessante, e aí que garante que você adapte, mesmo que os conceitos clássicos, que eles são adaptáveis, a realidades que tenham, nuances pontuais diferentes. Então, estratégia 5.0 é a estratégia que guia a sociedade 5.0. E a sociedade 5.0 é o futuro, Aham. que eu acho que estava começando a bater na nossa porta, e eu acho que o Covid nos trouxe batendo com muito mais rapidez. A gente precisa ser mais objetivo agora, nessa nova forma de trabalhar. Temos que, de alguma forma, alcançar mais pessoas, mesmo que estejamos dentro de casa, e precisamos que as pessoas se adaptem e de ferramentas que façam as pessoas se adaptarem com rapidez ao novo normal, como a gente fala. Aham. E até pensando nessa questão das instituições públicas, eu vejo até como um processo natural, né? A gestão pública ali bem feita é quem está com esses olhos ali na sociedade, nas necessidades da sociedade, né? Uma Exato. sociedade que é cada vez mais exigente, né? Então, Uhum. eh, a gente vê isso muito sobre, né, em tudo que a gente está vendo em relação às respostas dos governantes sobre Covid, sobre todas as crises ao redor do mundo, não só aqui no Uhum. Brasil, o quanto que a Sim, sociedade já cobra e hoje é muito mais ágil, muito mais exigente em relação a esse tipo de coisa. sim, perfeito. A gestão pública, na minha visão, ela tinha que ser, deveria, e muitas vezes é, né, a gente vê um Uhum, lado da gestão, mas não vê todos sempre. Uma referência. Se a gestão pública for um modelo de gestão, é muito mais fácil eu incentivar que as outras, organizações também incorporem esse modelo, né. A gente, querendo ou não, quando a gente olha para cima, a gente vê o poder público atuando. Então, quando a gente conseguir, ou quanto mais a gente deixar esse modelo, esse exemplo que fica ali na frente para a gente, um pouco mais ligado à gestão, um pouco mais organizado e controlado, eu acho que é mais fácil você provar esse resultado, considerando em larga escala, a larga escala com a qual o poder público atua, e do que uhum. falar simplesmente isso dentro de empresas e empresas pequenas, inclusive, às vezes. Exatamente, exatamente, faz todo sentido. E pegando esse gancho, como é que a Geplanes, nesse caso, ela se encaixa, em tudo isso? Né? Como é que a Uhum, Geplanes se vê nesse conceito dessa sociedade 5.0, da estratégia 5.0? Como é que é o papel da uhum. Geplanes nisso? A Geplanes, ela hoje como empresa incorpora ou é a tradução da estratégia 5.0, com softwares objetivos, com serviços mais objetivos e diretos. Continuamos valorizando muito o alcance. Eu preciso alcançar todas as pessoas que estão envolvidas com a estratégia. Não adianta eu achar que a estratégia está na minha cabeça como gestora e se não passar para os outros, se eu não apresentar para o Danilo, né, que nos ajuda, se eu não apresentar para o Anderson, se eu não apresentar para a equipe que nos ajuda em marketing, o que que eu quero e alinhar com todos eles, a nossa identidade e o que que eu vou fazer, que plano eu vou traçar para correr atrás e, solidificar essa identidade, eu não sei para onde ir. Então o Gplanes ele traduz, ele materializa essa gestão objetiva Uhum, de resultados, de metas, de indicadores, faróis, dashboards que te mostram e que te ajudam a não só orientar como você constrói, como você executa, controla
e age sobre os seus problemas, mas como também cobrar essa rotina. É uma forma de você materializar a necessidade do plano, o que é o plano, as metodologias e ferramentas incorporadas a ele, e além disso, garantir atenção rotineira a isso. Porque não adianta você falar que você tem um plano. Eu recentemente fiz um texto, gente, eu lembro, assim, claramente, num dia que eu cheguei num cliente, um bom cliente até, ele falou assim, ele me abriu uma gaveta em que só estava ali na gaveta um livro de capa dura. Olha, eu acho que eu nunca vi tanto investimento num livro. Era o planejamento estratégico da empresa. E eu achei lindo aquilo, mas o planejamento estratégico ele tem que estar vivo. Se ele não for um planejamento sistêmico que você faça, aperfeiçoa e monitora continuamente onde você vai chegar, ler aquele livro de tempos em tempos não vai te fazer chegar até lá. Então o G-Plans ele te prova que aquele livro, além de ter, né, um histórico muito bem guardado ali, ele precisa ser colocado em prática. Ele é a rotina, é a estratégia 5.0 na prática mesmo. Uhum, exatamente, exatamente. Ele é uma coisa que a gente tem, acho que fala muito aqui internamente, que a ferramenta ela é a materialização do processo. Ela não é o processo, mas ela é a Isso, materialização do processo, né? isso. E assim, você precisa de ter o processo, você precisa de ter a Uhum. mentalidade, mas você Sim, também precisa que isso fica tátil para as pessoas em algum momento, né? E, sim. né, e acho que o Japanos acho que ele ajuda, pelo que eu entendo, né, pela sua fala, a materializar tudo isso que a gente viu, tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, né? Exato. O processo tem que ser vivo. Qualquer processo, se não for vivo, se não for readaptado e acompanhado, ele se perde. E você remendar um processo depois de muito tempo que você não pega nele, rapaz, deixa para lá, pega outro e faz do zero. Não remenda muita coisa que você não está continuamente prestando atenção, não. Então, ou você adquire a rotina, e coloca esse processo vivo e a pessoa entende em que ponto ela está, como que ela ajuda nesse resultado da organização, ela entende o papel dela ali dentro, Sim, senão não tem como materializar tudo isso. E quando você fala em materializar processos, você não pode esquecer que as pessoas precisam relembrar de conceitos, elas precisam ter métodos, elas precisam ter ferramentas. A caixa de ferramentas, gente. A gestão da qualidade é uma boa caixa de ferramentas, eu costumo dizer. Porque você precisa de um método construtivo, então você precisa de um projeto e você precisa de uma boa caixa de ferramentas para colocar esse projeto em operacionalização. Óbvio que quanto mais ferramentas você tiver, mais complexo é o processo. E não precisa ser assim. Um planejamento estratégico objetivo, em que você se oriente pelo BSC, tem o PDCA ali como uma visão cíclica, e tem ali algumas ferramentas para te ajudar a pensar no seu diagnóstico, como uma matriz SWOT, por exemplo. Tenha ferramentas para te ajudar a pensar nas incertezas, como uma matriz de risco, e assim por diante. Uma ou duas ferramentas uhum, pontuais, você já faz o que todo mundo faz. E quando você evolui, Ana, amadureci, só essas ferramentas não me ajudam, vou aprofundar, por exemplo, em normas de gestão de riscos. Ótimo, vem aqui que a gente senta, vê o que precisa ser feito na gestão de riscos e pensamos em como melhorar, customizar ou personalizar algum ponto especificamente para aquele cliente. ótimo, perfeito. Ficou tudo muito bem claro, Ana. E chegando aqui já ao final do nosso episódio, Mas já queria. falei pouco hoje, gente. Foi pouquinho, né? Foi pouquinho. Eu sempre falo pouco, gente. Aí a gente já chega no final assim, eu não estou acompanhando o tempo, mas para mim estava no início ainda. Nossa, eu tenho livros e livros para falar aqui. Livros na prática, de experiências e mais experiências. Se passou rápido, é um sinal que foi bom. Bom sinal. Sim, foi muito bom. Espero que tenha sido bom também para quem está escutando com a gente. Com certeza, com certeza. Foi muito rico. E assim, nesse final, né, eu deixo aqui aberto para você deixar seu recado final, você poder deixar seus contatos, o que. Uhum. O microfone é seu, fique à vontade. Só meu? Nossa, gente, vocês não sabem colocar um ouro na mão do bandido. Tô brincando. Vou tentar aproveitá-lo com objetividade. Pessoal, eu agradeço muito a participação, né, ter sido convidada para participar desse GênioCast. Falar em estratégia nesses momentos de recomeço é muito importante. Eu acredito nisso, eu confio nisso, trabalho com isso há muito tempo.
E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do G-Planes, conhecer mais sobre a ferramenta, conhecer mais sobre o trabalho, os serviços que a gente oferece, ou até para o nosso histórico, acesse, por favor, o nosso novo site, www.gplanes, tudo junto, .com.br. A gestão do planejamento estratégico ali, com apoio da qualidade, com apoio da versão básica de projetos. Ali você vai encontrar dados sobre a estratégia 5.0, sobre software, sobre equipe e muitas novidades que ainda estão por vir. Quem sabe daqui a pouco vocês não nos escutam também, e aí convidando o Igor e a Camila para participar conosco no próprio podcast. Mas eu não vou falar muito disso agora ainda não. Vai ser um Vamos prazer. ficar curiosos, então. Tá bom? Ô, Ana, aproveitando, Sim. você que tem um conhecimento riquíssimo, né, nessa área de planejamento estratégico, você teria algum livro para indicar para o pessoal que quer aprofundar ainda mais, né, nesse assunto? Olha, eu tenho trabalhado com alguns livros. Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente não consegue fugir de livros padrões como Safari da Estratégia, etc. Só que eu acho muito bacana a gente investir ou conhecer também uma realidade que vai além do básico, digamos assim, ou dos padrões que a gente fala. Então, eu tenho gostado muito de ler sobre livros que aprofundam mais a estratégia. São livros muito pequenos, gente, de fácil assim, leitura, que são os livros daquela coleção Harvard, que traz um pouco de o que aconteceu na prática com a gestão estratégica. Eu gosto muito de falar sobre um livro, li recentemente, um livro que se chama Você Não Vai Ficar Rico com esse livro. Eu acho que é isso. Esse livro não vai te deixar rico. Eu coloco depois nos créditos os dados corretos do livro, em que ele desmistifica muita coisa e muito dessas questões e clichês da gestão, sobre muitas novidades. Eu acho que ele é um livro muito importante. E, claro, não só como livro, mas conhecer um pouco de conceitos. A gente que fala muito sobre conceitos e gosta de falar sobre isso. As leituras não só do nosso blog, mas como blogs especializados que falem um pouco mais ou desmistifiquem um pouco mais o que são essas ferramentas de matriz SWOT, o que são ferramentas ligadas ao planejamento estratégico como o Canvas, que é o seu modelo de negócios. Eu acho que quando você lê um livro completo como o Safari da Estratégia e quando você começa depois a entrar em leituras mais leves, mas um pouco mais maduras como este livro Não Vai Te Deixar Rico, que já fala inclusive um pouco também sobre esse mundo de negócios, startup, etc. Eu acho que é um bom caminho, gente. Então, eu aconselho um manual, digamos assim, histórico, clássico, que pode ter capa dura, esse pode ter mesmo, porque ele é conceitual, e outros livros menores como essas coleções de Harvard e essas coleções não, desculpe, esses livros que falam um pouco mais sobre o dia a dia. Ele desmistifica a experiência que nós temos de só falar sobre jeitos, métodos e começar a colocar isso em prática e não ficar usando só os clichês das histórias que são belas por trás, porque todo mundo tem história. Então, em vez de falar só das histórias, vamos falar um pouco mais de prática. Eu acho que esses dois livros tem muita coisa boa para oferecer. Mas se quiserem mais, no nosso blog, nas nossas redes sociais, a gente sempre também coloca ali 3 a 5 livros a cada mês, algumas dicas de leituras, e lá tem muita coisa também que vocês podem acompanhar. No Instagram, a gente está como G-Planes Oficial, nas demais redes sociais nós estamos já como G-Planes mesmo, e estamos aqui também para tirar qualquer dúvida que o pessoal precisar através das nossas redes sociais, site, contato e assim por diante. Estamos adaptados. Legal, Ana. Tá bom? Então chegamos, né, ao final de mais um podcast. Quero agradecer o Igor pela participação e principalmente você, Ana, pela sua participação. Eu que agradeço vocês, pessoal, pelo convite. Estamos aí para o que precisarem. E até a próxima. Quem sabe a gente conversa de novo em breve. Gostei muito desse bate-papo. Foi ótimo. A gente agradece, Ana. Então é isso. Obrigada, pessoal. E continue acompanhando os nossos podcasts. Até mais. Até mais, gente. Até. Tchau, tchau.